O início da invasão russa à Ucrânia, em fevereiro de 2022, trouxe à tona a questão da dependência europeia pelo gás natural russo e de como o Ocidente poderia impor sanções sem sofrer uma possível retaliação de Vladimir Putin. E com as pautas energéticas cada vez mais em evidência devido às mudanças climáticas, há um debate se a Europa poderia deixar de comprar o gás natural da Rússia, que hoje fornece cerca de 40% do gás europeu. Além disso, apesar do início da guerra e as ameaças russas de cortar o fornecimento do combustível, até o momento a exportação continua ocorrendo. E nesse vídeo, vamos entender se a Europa pode sobreviver sem o gás natural da Rússia, e se existem alternativas na política energética da Europa atualmente, com dois países praticamente desconhecidos surgindo como possíveis opções. Para entender o crescente processo de dependência do gás natural da Europa, precisamos olhar para o processo de descarbonização do continente, com os países da União Europeia se comprometendo a atingir a neutralidade na emissão de carbono até 2050. Com isso, o objetivo dos países europeus é usar cada vez mais o gás natural, pelo fato de emitir cerca de 50% menos CO2 do que o carvão mineral ou o petróleo, além de possuir diversas finalidades como aquecimento, produção de eletricidade e o uso na indústria e na agricultura. E futuramente, existe a possibilidade de substituí-lo por fontes de energias renováveis. Nesse contexto, surge a Rússia, sendo o país que detém as maiores reservas de gás natural do mundo, com cerca de 24% das reservas mundiais. Sendo assim, a Rússia correspondia à demanda europeia com um gás barato, fácil de transportar e com alta disponibilidade. Se hoje os países ocidentais estão condenando a invasão russa e buscando diminuir a dependência da nação, muito pouco tinha sido feito até então para mudar esse fato. O maior exemplo disso é que mesmo após o início da guerra da Ucrânia em 2014 e a anexação da antiga região ucraniana da Crimeia, a Europa aumentou cerca de 25% a importação do gás russo desde então. E a Alemanha, que é um dos principais responsáveis por isso, decidiu aprovar a construção do Nord Stream 2 em 2018, o gasoduto de 10 bilhões de euros que se estende por 1.200 quilômetros e iria transportar o gás natural da Rússia para a Alemanha através do Mar Báltico. Porém, agora com o gasoduto pronto, a Alemanha decidiu suspender a aprovação final após a invasão russa à Ucrânia. E diferente do que se pode pensar, há um conflito dentro da Europa em relação às questões energéticas, entre as duas maiores potências da União Europeia, a Alemanha e a França. No caso da Alemanha, que é a maior consumidora de energia da Europa e a maior economia da União Europeia, o país rejeita fontes alternativas de energia, que também emitem pouco carbono, como a energia nuclear, por exemplo. Porque para os alemães, essa energia é perigosa e questionável devido aos resíduos nucleares tóxicos, decidindo desativar no final do ano de 2021 3 das 6 usinas nucleares restantes no país, e também liderando o bloco antinuclear, formado por grandes países como Itália, Espanha, Áustria e Noruega. Por outro lado, a França, que é a segunda maior potência do bloco e possui cerca de 70% de sua energia total sendo nuclear, tem liderado o bloco pró-nuclear junto com Finlândia, Polônia, Hungria e a República Tcheca, e pretende modernizar os reatores existentes, construindo 14 novos para atender às suas necessidades energéticas até 2050. Todavia, é importante mencionar que construir novos reatores nucleares é um processo que demora vários anos, sendo uma alternativa inviável para o curto prazo. Dessa forma, surge a pergunta se é possível a Europa sobreviver sem o gás russo no curto prazo. E a resposta é não, mas é possível reduzir essa dependência substancialmente. Após a invasão da Ucrânia, a União Europeia introduziu um plano chamado Repower European Union, o qual visa principalmente tornar a Europa independente dos combustíveis fósseis russos até 2030. E esse plano também define uma série de medidas para responder ao aumento de 54% dos preços da energia da Europa desde 2020, como expandir as energias renováveis,
principalmente a eólica e a solar, além de procurar diversificar o fornecimento de gás natural. A ideia central do projeto é reduzir a demanda por gás russo em 66% até o fim de 2022. E o provável substituto para o gás russo, principalmente em um curto prazo, seria o gás natural liquefeito, conhecido como GNL. Desde o início do conflito, os Estados Unidos já mandaram cerca de 60 navios metaneiros para a Europa, superando as importações de gás russo pela primeira vez em janeiro de 2022. Além do Catar se mostrar disposto a expandir suas exportações para todo o continente europeu. Entretanto, o problema ainda está longe de ser resolvido, pois além desse tipo de gás ser mais caro do que o fornecido através de gasodutos, há uma grande concorrência na demanda por GNL, e esse também está vinculado a contratos de longo prazo, com a Ásia dominando atualmente 3/4 das exportações globais de GNL. Além disso, é válido mencionar que mesmo se os Estados Unidos, Catar e outros exportadores não medirem esforços para abastecer a Europa, ainda assim não será possível suprir todo o gás fornecido pela Rússia atualmente. Com isso, as opções mais viáveis para a Europa nesse momento seriam de expandir o fornecimento de gás através do Corredor de Gás do Sul, que é a rota de abastecimento de gás natural das regiões do Mar Cáspio, ligando o campo de Shah Deniz, no Azerbaijão, que é um dos maiores campos de gás natural do mundo, com a Itália através do gasoduto Transadriático, em funcionamento desde 2020. O presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev, citou que o país estaria pronto para expandir o fornecimento de gás e está negociando com a Itália para fazê-lo, além da possibilidade de dobrar a capacidade do gasoduto em um longo prazo. Além disso, outra alternativa seria tirar do papel o projeto do gasoduto Transcáspio, que ligaria a rota com um dos países mais isolados e uma das ditaduras mais excêntricas do mundo, que detém a 4ª maior reserva de gás natural do planeta, o Turcomenistão. Até o momento, os únicos grandes compradores do país são a China e a Rússia, a qual mantém a tática de comprar gás barato de vizinhos, mas notoriamente de ex-repúblicas soviéticas ricas em recursos naturais, e revender esse gás por preços mais altos na Europa. Sendo assim, o Turcomenistão ainda tem uma grande quantidade de recursos naturais disponíveis e está passando por uma transição de poder de pai para filho, que foi eleito recentemente. Se o novo presidente do Turcomenistão, Serdar Berdimuhamedov, estiver disposto a abrir seu país, assinar mais contratos de exportação de gás para diversificar seus compradores e ter uma visão mais aberta ao diálogo com o Ocidente, tanto o país como a Europa podem se beneficiar imensamente. Portanto, a Europa demorou para agir em relação às alternativas do gás russo, e agora precisa correr contra o tempo para mudar essa situação. No momento, parece improvável reduzir essa tamanha dependência em um curto prazo, mas em alguns anos, esse cenário pode ser bem diferente e seria algo extremamente destrutivo para a economia russa. A questão seria se é possível unificar o pensamento em relação ao futuro energético europeu, algo que tem sido ponto de debate entre as grandes potências, além de contar com vários fornecedores, para assim diversificar sua energia futuramente. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.